Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo, bem-vindo a mais um Arquivo Misterioso. Já deixa o like aqui no começo do vídeo que ajuda bastante o canal. Se você não é inscrito, se inscreva. Me acompanha também nas minhas redes sociais, que por lá tem conteúdo que eu não posto por aqui, mas posto lá nas redes sociais. Então vamos lá começar o Arquivo Misterioso de hoje. Nosso arquivo misterioso de hoje, a gente vai contar a história do massacre sem solução na fazenda Hinterkaifeck. Em 1922, na Alemanha, morava a família Gruber, que era composta por 6 pessoas. A família era composta pelos pais Andreas Gruber, de 63 anos, e Casilha Gruber, de 72 anos. A filha Victoria Gabriel, de 35 anos, que já era viúva, e os 2 filhos dela, Casilha Gabriel, de 7 anos, e Joseph, de 2 anos, e a empregada Maria, de 44 anos. E eles moravam na fazenda Hinterkaifeck, a 70 quilômetros de Munique, na Alemanha. E a família levava uma vida bem tranquila, eles trabalhavam ali mesmo na região e no campo. Por algum tempo, várias coisas estranhas começaram a acontecer. O empregado da família acabou pedindo demissão alguns meses antes, porque ela alegou ter ouvido vozes vindo do sótão e disse que aquela fazenda era assombrada. E em março de 1922, o Andreas, o pai da família, acabou recebendo um jornal na frente da fazenda dele, datado de Munique. Porém, Munique ficava bem longe ali da região, então não fazia sentido ter aquele jornal ali, porque o jornal que eles recebiam ali naquela região da fazenda era de outro tipo. Ele acabou achando que o carteiro tinha entregado o jornal errado ou alguma coisa do tipo. Algumas semanas depois, o Andreas acabou contando aos vizinhos que ele tinha achado alguns rastros de pegada na floresta até o celeiro da casa dele. Na época era de bastante neve ali na fazenda. As pegadas no chão, elas estavam totalmente frescas, parecendo que alguém tinha acabado de pisar. E aquela região ali os vizinhos não iam, porque era a região da floresta. E as pegadas davam direto para o celeiro da casa dele. Então ele contou aos vizinhos, achou tudo aquilo muito estranho. E ele acabou ficando mais perturbado ainda quando todos os dias tinham as marcas de pegadas da floresta até o celeiro e elas não saíam dali de jeito nenhum. Parece que todo dia alguém estava passando por ali. E o Andreas acabou começando a investigar, mas ele acabou não vendo ninguém, nem vendo nada. E por volta do mesmo período dele encontrar essas pegadas, algumas chaves da casa dele acabou sumindo. E outro dia também ele acabou ouvindo passos no sótão, e então ele falou para a família toda ir para fora que ele iria revistar a casa. Porém, ele acabou não encontrando nada e nem ninguém novamente. Apesar dele ter contado todas essas situações para a família e para os vizinhos, ele acabou não recorrendo à ajuda da polícia. Um amigo da Casilha Gabriel, a filha da Victoria, ela acabou dizendo que Casilha disse que a mãe dela tinha fugido depois de uma briga e tinha ido para a floresta. Horas depois, ela acabou sendo encontrada na floresta completamente sozinha e perdida. E a família também acabou observando um homem de bigode perto da floresta que ficava observando a casa deles por horas. Em 1º de abril, os vendedores de café Hans Tirosvik e Edward chegaram na fazenda para fazer uma entrega. Quando ninguém respondeu às batidas na porta, acabaram olhando pela janela e deram a volta no jardim, porém não viram ninguém também. E eles só notaram que a porta do celeiro estava aberta. Eles acharam estranho, mas acabaram indo embora. Casilha e Gabriel não indo para a escola e a família também não compareceu no culto de domingo. Na segunda-feira, 3 de abril, o carteiro Joseph Meyer estava entregando a correspondência da família quando ele percebeu que a correspondência que ele tinha entregado no sábado ainda estava na caixa de correio. O funcionário Albert Hoffner foi até a fazenda em 4 de abril para consertar um maquinário que estava quebrado. Ele disse que não ouviu nenhum som da família, de animais ou alguma coisa do tipo. Então ele ficou por ali esperando por cerca de 1 hora até que alguém aparecesse, porém ninguém apareceu. E como ele era de outra cidade, ele tinha que fazer aquele reparo naquele dia. Então ele acabou indo consertar o maquinário e ficou por ali cerca de 4 horas. Depois, novamente, ele procurou por alguém em volta da casa, abriu as janelas e também não tinha ninguém. Então ele disse aos filhos de um funcionário ali do varejo que ele tinha acabado o conserto do maquinário na fazenda Hinterkaifeck.
E o Albert acabou também contando ao prefeito, né, sobre o vazio ali na fazenda, que ele estava achando aquilo muito estranho e suspeito, já que ele não tinha visto ninguém. Por volta das 15h30 daquele mesmo dia, o vizinho Lawrence Schierebauer mandou seu filho Johann, de 16 anos, e seu enteado Joseph, de 9, até a fazenda Hinterkaifeck para ver, né, se estava tudo certo. Chegando lá, eles também não viram ninguém, nem o barulho, nem nada, então eles voltaram para casa e disse, né, para o Lawrence que eles não tinham visto ninguém. Então o Lawrence resolveu ir até lá. Ele acabou chamando outros vizinhos, o Michael e o Jacob, então os três foram juntos até a fazenda. Então eles deram a volta na casa, no jardim, não viram nada nem ninguém. Então eles foram até o celeiro e chegando lá, eles encontraram uma cena de horror. Ele encontrou toda a família morta, menos o Joseph, que era, né, o filho mais novo da Victoria. Todos os corpos estavam juntos, com bastante sangue e cobertos com feno. Logo depois, eles resolveram entrar dentro da casa e encontraram a empregada Maria e o Joseph, e ambos também estavam mortos. E as investigações concluíram que eles teriam sido mortos na noite de 31 de março. Provavelmente a Victoria acabou sendo atraída primeiro para o celeiro e depois os seus pais, onde foram mortos um por vez com golpes de picareta. E a picareta acreditavam que pertenciam à família. Eles fizeram uma linha do tempo, né, e acreditavam que logo depois de matado a Victoria e os pais do celeiro, ele foi para dentro da casa e acabou matando a empregada e o Joseph. E segundo a autópsia feita por John Bastide, a neta Casilha Gabriel permaneceu viva por horas depois do ataque e que ela acabou arrancando tufos do próprio cabelo enquanto agonizava. Os crânios de todas as vítimas acabaram sendo retirados e enviados para a realização de exames em Munique, mas acabaram possivelmente destruídos durante os atentados dos aliados da Segunda Guerra Mundial. O crime acabou sendo contaminado porque várias pessoas acabaram, né, passando por ali, algumas pessoas moveram os corpos e teve pessoas que chegaram até a cozinhar na cozinha e fazer uma refeição ali mesmo. A polícia inicialmente achou, né, que a motivação do crime poderia ter sido roubo. Eles acabaram interrogando vários viajantes, artesãos e moradores do vilarejo. Porém, logo depois foi encontrada uma grande quantia de dinheiro na fazenda, então essa hipótese, né, foi logo descartada. E a única certeza que eles tinham é de que o assassino tinha permanecido por vários dias na fazenda, pois havia comida para os animais, alguém havia comido todo o suprimento de pão da cozinha e alguém tinha recentemente cortado carne da despensa. E também era possível que o assassino, além de ter ficado, né, algum tempo lá, eles acham que ele estava observando, né, há dias. E depois da descoberta dos corpos, alguns vizinhos relataram que saía fumaça da chaminé da casa depois que os corpos tinham sido removidos. E ao longo dos anos foram interrogados mais de 100 pessoas, porém todos foram descartados por falta de prova. E nos relatórios da polícia, eles achavam que provavelmente, né, a família tinha sido atraída até o celeiro por conta de alguns barulhos de animais ou gritos. Porém, depois eles fizeram alguns testes e viram que não daria para ouvir algum som alto, saía do celeiro, não dava para ouvir dentro da casa, então não foi por conta disso. Então eles ficaram muito na dúvida, né, de por que os 4 integrantes da família foram juntos até o celeiro, né? O que atraiu eles para lá e o porquê. E foram tiradas apenas 5 fotos da cena do crime, dificultando mais ainda as investigações. Tinha 2 fotos dos corpos no celeiro, uma da empregada morta em seu quarto e uma do berço destruído do Joseph e outra da vista para o jardim. E eles também acabaram não tirando nenhuma impressão digital. E eles presumiram, né, que o assassino estava se escondendo, né, no sótão alguns dias antes de cometer o crime, porque haviam algumas telhas retiradas e fora do lugar. E mais tarde, né, o sótão e essas telhas removidas acabaram gerando especulações de que a Victoria tinha um relacionamento incestuoso com seu pai e que o seu filho Joseph era fruto do incesto dela e do pai. E que o pai dela, né, o Andreas, ele tinha muito ciúme dela, ele não deixava ela conversar com ninguém sem estar na presença dele e nem se chegar perto de algum homem. Porém, essa teoria nunca foi comprovada. A
noite após o crime, 3 dias antes dos corpos serem encontrados no celeiro, o artesão Michael acabou passando pela fazenda e viu que o forno estava ligado. Então ele viu uma pessoa ali perto do jardim, em rumo à floresta, com uma lanterna. Porém, quando ele acabou se aproximando, essa pessoa acabou iluminando o rosto dele com a lanterna e ele acabou ficando cego ali por um instante e essa pessoa acabou correndo. E ele também notou que estava saindo fumaça pela chaminé, né, assim como outra testemunha viu. E ele descreveu essa fumaça como fedida e nojenta. Porém, esse incidente e o cheiro foram investigados. No dia 1º de abril, um açougueiro da região acabou vendo 2 figuras misteriosas perto da floresta. Porém, quando eles notaram a presença dele, eles acabaram fugindo para dentro da floresta. E mais tarde, quando ele descobriu, né, sobre os assassinatos na fazenda Hinterkaifeck, ele disse que provavelmente tinha sido, né, essas figuras que ele viu. E o funcionário, né, o Albert, que tinha ido lá fazer os reparos, ele só foi chamado para interrogatório em 1925. O depoimento dele sugere que o assassino estava no quintal enquanto ele estava fazendo os reparos. As portas da casa haviam sido trancadas e ele conseguia ouvir o latido do cachorro do lado de dentro. E quando ele terminou o concerto, o cachorro estava amarrado para o lado de fora e havia parado de latir. E a porta do celeiro estava semi-aberta. E quando, né, os 3 homens, né, encontraram os corpos mais tarde naquele mesmo dia, o cachorro estava pro lado de dentro novamente e a porta do celeiro estava fechada. Então eles acreditavam, né, que o assassino estava o tempo todo ali, por volta, né, da fazenda. E em meados de 1927, um estranho acabou parando o morador ali do vilarejo e perguntou, né, sobre os assassinatos na fazenda. Então o vizinho acabou contando, né, um pouco sobre, e essa pessoa simplesmente saiu gritando que ele era o assassino. E simplesmente sumiu para dentro da floresta também. E essa pessoa nunca foi reconhecida e nem chamada para interrogatório. O marido da Victoria Gabriel supostamente acabou sendo morto na Primeira Guerra Mundial. Porém, o seu corpo nunca foi encontrado. E haviam rumores de que ele ainda estava vivo e que possivelmente teria sido ele, né, que tinha assassinado toda a família por vingança por o filho, né, da Victoria não ser dele, mas sim do pai dela. Especulava-se, né, que o Cal, o marido da Victoria, ele tinha, né, matado a família. E apesar, né, de outros soldados do batalhão dele confirmarem a morte, o corpo dele nunca foi encontrado e acredita-se que ele tinha trocado de lugar, né, com outro soldado, assim, né, sendo dado como morto. E depois da Segunda Guerra Mundial, um soldado que foi libertado de um cativeiro soviético alegou que tinha sido mandado para casa por um soldado que falava bávaro e dizia ser o assassino da fazenda, que possivelmente, né, era o Cal. Porém, esses homens acabaram desmentindo isso depois e acabou ficando por isso mesmo e não se sabe, né, se foi ou não o marido da Victoria. Lauren, né, o vizinho que foi lá algumas vezes, né, que mandou os filhos lá na fazenda e depois ele foi novamente, ele também era um possível suspeito, né, porque ele foi várias vezes na cena do crime e também especulava-se que ele tinha um caso com a Victoria depois da morte da esposa dele. Acabou começando um relacionamento com a Victoria e que possivelmente o filho da Victoria era filho dele, pois na certidão de nascimento do Joseph, né, do filho da Victoria, tinha as iniciais L e S. Também essas iniciais poderiam ser possivelmente do médico. O Lawrence, né, foi até a residência, os 2 homens que estavam com eles deram a ideia de quebrarem, né, o portão e quebrarem algumas portas para conseguir entrar. Porém, o Lawrence tinha algumas chaves ali da fazenda, né? E anteriormente o Andreas, né, disse que tinha perdido, né, as chaves, que as chaves haviam sumido. Então, ou ele tinha um caso, né, com a Victoria, ou ele era o assassino. E posteriormente, né, foi concluído que ele acabou mexendo os corpos ali da família e atrapalhando as investigações. Outro suspeito eram os irmãos Gump. No dia 9 de abril de 1922, o detetive Heinbrauger queria interrogar Adolf Gump sobre os assassinatos, já que haviam rumores que a Victoria também tinha um caso com ele. Nossa, gente, mas colocaram a mulher para ter o caso com um monte de homem, né? E se não fosse verdade. Porém, não tem nenhuma evidência, né, para comprovar ou apoiar essa teoria. Porém, ele e o irmão tinham álibis fortes por o dia do assassinato. Em 1951, novamente, o promotor acabou acusando o Adolf
de ser o assassino da família, pois a irmã deles, Cynthia Meyer, alegou em seu leito de morte que os irmãos tinham cometido o crime. E como resultado, o Anton acabou sendo mantido sob custódia por algum tempo, porém, o Adolf já tinha morrido em 1944. E depois, o Anton foi liberado porque não havia provas o suficiente para continuar, com essa teoria. Os irmãos Bienschiller e Cielg também eram suspeitos. A antiga empregada, que eu falei para vocês no começo do vídeo, que acabou pedindo demissão, trabalhou em novembro de 1920 a setembro de 1921 na fazenda e ela disse que os irmãos tinham trabalhado algum tempo antes na fazenda e que um deles disse que a família deveria estar morta. E ela também acabou enfatizando que o cachorro da família latia para todo mundo, menos para o Anton. Um tempo antes, ela disse que acabou conversando com um homem na janela. Ela acreditava que sim. E ela acreditava que era um dos irmãos. E que possivelmente eles tinham cometido o crime juntos. Para ficar com o dinheiro e com os pertences da família. Porém, o dinheiro da família estava lá intacto. Os irmãos Thaler também eram suspeitos. Eles também haviam feito alguns trabalhos para a família e eles também eram conhecidos por fazer vários roubos ali na região. Um dos irmãos, ele disse e sabia exatamente quais eram os quartos de cada um da residência e disse também que eles tinham muito dinheiro. Outro suspeito também era Peter Weber, foi nomeado como suspeito, pois ele tinha trabalhado algum tempo também na fazenda. Ele dividiu um dormitório com outro homem e ele disse para esse homem sobre a fazenda, e disse que um casal de velhos morava lá com os netos e com a filha. Também disse, sobre o ensino da Victoria com o pai. Disse que seria muito fácil matar eles, pois todos eles eram vulneráveis. Porém, todos esses suspeitos, eles acabaram sendo descartados por falta de provas não claras encontradas na cena do crime. A polícia acabou formulando uma lista de possíveis suspeitos. Apesar de repetidas prisões e interrogatórios, nenhum assassino foi encontrado e o caso acabou sendo encerrado em 1955. Apesar disso, os últimos interrogatórios aconteceram em 1986, antes que o detetive principal da investigação se aposentasse. E todos os interrogatórios acabaram sendo inconclusivos e resultados nunca foram encontrados. E até hoje não se sabe quem é o verdadeiro culpado dos assassinatos da fazenda Hinterkaifeck. Esse foi o arquivo misterioso de hoje. Agora eu vou dar minha opinião sobre o caso. Esse é um caso bem intrigante, bem bizarro, bem antigo também, Eu gosto mais de casos sem solução do que casos solucionados. Eu acho que porque tem várias teorias na minha cabeça e tudo mais. O caso, ele é bem bizarro, bem antigo. Gosto mais de casos sem solução do que casos solucionados, porque eu fico com várias teorias na cabeça, imaginando um monte de coisa e tudo mais. E é um caso bem intrigante, Eu acredito que tenha sido o vizinho, o Lawrence, porque ele tinha as chaves, da família, ficou por lá várias horas, mandou os filhos e tudo mais. Mas se bem que parece que é culpado, fica ali na cabeça da gente. Então é isso, eu quero saber a teoria de vocês, tá? Deixem aqui nos comentários. Se você não deixou o like, já deixa, que ajuda bastante o canal a crescer. Se você não é inscrito, se inscreva. Me acompanha também nas minhas redes sociais. Então é isso, um beijo e até o próximo Arquivo Misterioso.